segunda-feira, desde esse deslizamento, e antes deles serem encontrados, durante a madrugada de hoje, voltou a chover muito forte no local das buscas, no bairro Engenho Pequeno. E aí os bombeiros tiveram, inclusive, ali por volta das 8h30 da noite, que interromper essas buscas, porque ainda havia o risco de novos deslizamentos, podia ainda acabar afetando, ocorrendo algum problema ali nas buscas, até a própria vida desses agentes. E ali depois, por volta de 2h30 da manhã, essas buscas foram retomadas e pouco tempo depois, então, os corpos de pai e filha foram encontrados. Durante a tarde de ontem, o corpo da mãe da Maitê e da esposa do Alan, da Rosilene Pereira Gomes Santiago, foi encontrado no mesmo local. O corpo dela foi encontrado ali próximo da cozinha, depois de mais de 40 horas de buscas. E o local foi apontado por um cão farejador. Depois que esse cão farejador conseguiu apontar onde esse corpo estava, os agentes precisaram usar pequenas ferramentas para tirar ainda escombros que estavam sob a Rosilene e conseguiram encontrar o corpo dela. Os parentes, inclusive da Rosilene, do Alan e, claro, da Maitê, eles acompanhavam muito apreensivos desde a segunda-feira essas buscas. Eles ficavam bem no limite ali daquela interdição, aquela faixa amarela de interditado que a Defesa Civil coloca. Eles colocaram essa faixa de interditado para que as pessoas não fossem até o local exato das buscas por segurança. Então essa família estava apreensiva, não estava falando com a imprensa porque eles estavam muito unidos mesmo, tentando concentrar forças ali para essas buscas acontecerem. E ontem à tarde, Cecília, os bombeiros encontraram ainda a carteira, antes de encontrarem a Rosilene e a família, encontraram a carteira pessoal e a carteira de trabalho do Alan. Também junto com esses itens estavam outros 3 celulares e isso fez com que os agentes tivessem a certeza de que os corpos estavam ali. Bom, os corpos então foram encontrados, eles foram trazidos aqui para o Instituto Médico Legal de Tribobó, que é uma região de São Gonçalo, e é esperada a família então deles para que esses corpos sejam liberados e os enterros marcados. Eu volto com você. Que tristeza sem tamanho. Obrigada, Daniela, pelas informações. Pois bem, gente, vamos saber como é que fica, então, esse clima. Hoje já é carnaval em boa parte do país. Será que vai ter muita chuva? Quem está aqui comigo hoje? Cíntia Toledo. Na verdade, tem Cíntia e tem outra pessoa junto com Cíntia. Em dose dupla. Hoje temos dose dupla. Dose dupla. Falei pra Cecília, dá pra ver? Tem uma barriguinha aqui. Tem, a barriguinha não é comilança, é um bebê. Não é efeito do Natal, que foi bem nessa época que eu descobri. Olha, então, é isso. Mas foi bom que deu pra disfarçar assim, né? Comi muito no Natal, no Ano Novo. É uma princesita. Seja bem-vinda. Obrigada, Sejam bem-vindos. Obrigada, obrigada. Conta pra gente, Cíntia, vai ter muita chuva ainda? Olha, pros próximos dias tem bastante chuva, principalmente aqui no Sudeste. E aí, especialmente no Rio e em São Paulo. A gente estava acompanhando ali a situação de BH, para lá também tem previsão de chuva, inclusive hoje com risco de temporal, mas pelo menos para lá o volume de chuva vai começar a diminuir. Já aqui, olha, é o contrário, a partir de sábado aumenta bastante. A gente vai detalhar isso já já. Mas vamos começar contando como é que fica hoje, mostrando aqui a nossa área com risco de temporal. Então, ó, sul de Minas, né? Região de BH também, Rio de Janeiro, praticamente o estado todo, São Paulo também uma área bem expressiva. E aí desce aqui por Mato Grosso do Sul, né? Pelo sul de Mato Grosso do Sul, avança pelo sul do país até chegar à fronteira oeste aqui no Rio Grande do Sul. E aí no outro extremo do Brasil, quando a gente olha aqui já em cima, essa faixa também tem esse risco, desde o Amazonas até o Ceará. Fortaleza, inclusive, viu? Vamos para lá, dar uma olhadinha, ver como é que tá? Porque, ó, já choveu de madrugada por lá e tá um tempo bem fechado, né? Há alguns dias. A gente tem aberto essa câmera e tem visto esse monte de... A Zecite, né? Zecite, exatamente. É a zona de convergência que está trazendo toda essa aguaceira e ela tem essa configuração que fica, sabe? Entendi. Então, ela demora se mesmo. Instala. Exatamente, ela se instala e aí demora um pouquinho para isso mudar. Por isso que a gente tem visto dias seguidos de chuva lá em Fortaleza. Hoje, de novo, então, na rota dos temporais. O grosso da chuva vem à tarde, 25 milímetros previstos. Mesmo assim, faz calor, 29 de máxima por lá. Tá. No nosso mapa de satélite, a gente vê que tem muita instabilidade exatamente nessa região e também nesse ponto que a gente destacou aqui no nosso mapa de avisos. Falando especificamente do sul e do sudeste, são 2 sistemas que estão trazendo bastante chuva, né? Um, aquele corredor de umidade que vem lá da Amazônia, deixa o tempo mais instável por aqui, como tem feito muito calor.
Resultado de calor com entrada de umidade, não tem jeito, vem chuva e vem chuva forte. E tem esse outro sistema aqui que a gente chama de cavado. Ele joga todo o calor e umidade lá para cima, formando nuvens carregadas. Por isso que a gente vê a chuva se espalhando. Olha, hoje temporais de norte a sul do Brasil, estão destacando Manaus e Curitiba com 30 milímetros de chuva, Fortaleza e Belém com 25 milímetros, São Paulo com 20. Aqui em São Paulo, esse temporal deve vir na parte da tarde. Vamos aproveitar e já dar uma olhadinha na nossa câmera aqui de São Paulo? Uma olhada. Ontem também formou-se aquela nuvem preta, chegava a ver raio. Só que aí o temporal caiu num ponto da cidade. Aqui na Zona Sul só caiu uma chuva grossa. E foi mais ventania, sabe? Mesmo quando a gente olha ali na região do Sambódromo, né? A gente acompanhando toda a situação por causa do carnaval, o que assustou mesmo foram os ventos. O volume de chuva não foi tão expressivo, mas o vento foram chegou... as outras características de um temporal. De um temporal, exatamente. O vento chegou a 77 quilômetros por hora. Então é muita coisa e aí não tem jeito. Isso tudo, né, traz estragos e agora bem pertinho do carnaval, né? Então uma preocupação ali para o pessoal das escolas de samba. E já tem muita gente que vai pegar o carro hoje, que já vai viajar hoje, porque não quer viajar amanhã, portanto, o dobro de atenção, Exatamente. Né? Olha, São Paulo hoje com risco de temporal à tarde. De manhã até pode escapar uma chuvinha, a gente vê um tempo um pouco mais encoberto, o sol tentando aparecer. A expectativa é que ele venha, a temperatura chega a 31 graus. E será que a gente tem Uruguaiana, já que a gente está falando da rota dos temporais? Uruguaiana também hoje na rota dos temporais, ó, já apareceu aí pra gente. Ontem estava tempo firme e hoje já é temporal, hoje já é ali do cavado, né? Exatamente, é o cavado que vai provocar essa instabilidade por lá. 35 milímetros, então bastante chuva hoje para Uruguaiana, 33 de máxima. Agora é o seguinte, depois, a gente vê já a partir de amanhã, volta aquela condição de secura. E aí, pelo menos até terça, o tempo fica firme por lá e vai continuar calor, viu? Agora, calor, aliás, pelo país todo. Vamos dar uma geral aqui no nosso mapa de máximas. Tem uma sequência aqui de 32, olha, vou começar por isso. 32 ali em Teresina, também em Palmas, em Goiânia. E aí 31 em BH e a mesma temperatura aqui de São Paulo, 25 Curitiba, 30 graus Floripa, 33 para quem está em Porto Alegre. Agora, nada que se compare a isso, né, Cecília? Pelo amor de Deus. 38 graus de máxima. No termômetro. Sensação... Ontem bateu sensação térmica de 53 graus, né? É isso. E hoje deve ser ainda mais... Sem falar de amanhã, viu, gente? Porque amanhã a previsão para o Rio é de 40 no termômetro. A condição já está pré-frontal, né? Exato, exatamente. É aquele calor que antecipa a frente fria que está chegando. Isso, gente. Por isso que no sábado vai cair para 33 no Rio. Entendi. E a chuva vai aumentar bastante. A gente vai mostrar já os volumes. Mas, ó, vamos dar uma olhadinha ao vivo, ver como é que começou esse dia de muito calor no Rio de Janeiro. Olha que bonito que tá. Com nuvens esparsas, nuvens intensas, carneirinhos, cirros lá no fundo. Tem nuvem de todos os tipos. Isso, exatamente. Mas olha que lindo os raios de sol entrando. Mas tá lindo demais, né? E aí a galera, claro, 6h48 da manhã, imagens do Leandro Araújo, já tá curtindo a praia e os seus 26 graus. Tem que aproveitar, Leandro, aproveita pela gente também, viu? Vocês acham o quê? Que não aproveita? Põe um pezinho na areia ali, dá uma meditada? É isso. E olha o pessoal já fazendo atividade física, melhor horário para isso mesmo, porque 26 ainda... 26 já tá quente, mas você vê, essa hora ainda tem um ventinho, tem uma brisa, dá para aproveitar. Né? Comparando com os 38 da tarde. Nossa Senhora. Tá ótimo, né? Praticamente uma Suíça. Opa! Olha, vamos voltar aqui. Eu estava comentando dessa frente fria que vai vir, que vai trazer bastante chuva. E é bastante mesmo, viu? Dá uma olhada. Começando, já que a gente está falando do Rio, vamos começar por Paraty. Amanhã ainda 10 milímetros, mas a frente fria chega no sábado. Então, sábado, 60 milímetros previstos para Paraty. Domingo com 50. Na segunda, essa chuva começa a diminuir. Pessoal que vai curtir o bloco de Paraty, o bloco da lama, que é um clássico de lá, se prepare que vai dar para fazer lama mesmo. O nome vai ficar bem... Vai fazer jus ao nome. Santos, aqui no litoral de São Paulo, muita chuva também. Nossa Senhora. Olha o volume de domingo, assustador, 80 milímetros. Isso na previsão, né? Pois é, exatamente. Pode vir mais. Pode vir mais. E o sábado também muito chuvoso, 60 milímetros, quer dizer... Aqui o solo já vai estar encharcado. Aí você coloca mais 80 milímetros no domingo, é uma condição bem preocupante. Para quem está no centro-oeste, essa chuvarada chega um pouquinho antes.
Então, a gente vê que na sexta já tem muita chuva, né? Aliás, sexta, o dia mais chuvoso em Campo Grande, com 50 milímetros. No sábado, 20, domingo, 25. E na segunda, sim, né? Na segunda a gente vê, mostrando as 3 cidades, que a chuva começa a diminuir. A única parte boa de tudo isso são os reservatórios, né? Que a gente percebe sempre uma diferença. Então, falando dos reservatórios de energia, olha só, Sobradinho, janeiro para agora, então em um mês, subiu 5 pontos, de 75% para 80%. Furnas, de 93% para 94%, aqui uma subida um pouco mais lenta. Sim. Mas a gente vê ali, ó, Serra da Mesa também, com uma subida mais expressiva, né? 3 pontos ali, de 67,8% para 70,8%. Pelo menos está chovendo no lugar certo e para quando chegar o período de seca, a gente ter reservatório cheio, né? Exatamente. É que está chovendo no país todo, né? Exatamente. Aliás, esse próximo mapa é ótimo para a gente explicar isso. Você sabe que o amarelo significa tempo firme, né? Uhum. E ele só está aqui. Então, Nossa. No restante do país tem essa condição de chuva. Não é que vai ficar o dia todo fechado, a gente vê aqui, tem ícone de sol e tudo. Às vezes é aquela pancada rápida que vem, mas para toda essa área que está em verde, tem previsão de chuva. E aí a gente pega aqui, né, uma parte do Paraná, aí sim, um tempo mais encoberto, né? Quando está em azul, é aquela condição que o sol praticamente não aparece. Agora, o amarelo, né, uma área cada vez menor, hoje pegando o interior da Bahia, Sergipe e parte aqui de Pernambuco e também Alagoas. Então, só ali que o tempo firme está garantido hoje. E amanhã, como é que fica? Vamos destacar algumas capitais? Também a galera já vai estar no fervo do carnaval mesmo. Já, com certeza, viu? Olha, Rio Branco com 32 de máxima, Goiânia com 31, Floripa com 30, tem chuva para todas as cidades, Teresina com 31, BH com 32 e o Rio e os seus 40 graus aparecendo aqui. Sensação de 55 tranquilo. Exatamente, vai dar para aproveitar, pelo menos para quem sair na sexta, já que a chuva aumenta no sábado. Amanhã tem previsão de chuva para lá? Tem, mas não esse volume tão expressivo que a gente vai ver a partir de sábado. E Floripa, hein? Vamos aproveitar e dar uma olhadinha por lá também? Como é que tá o começo do dia? Ó, bem fechado, hein? Bem encoberto. Hoje o destaque é a chuva pelo país todo, viu? Em Floripa hoje a máxima chega aos 30 graus. Vem chuva a qualquer hora do dia, a gente já vê, né? Um céu bem fechado. Essa chuva pode engrossar. São 10 milímetros só previstos. Amanhã esse volume aumenta um pouco e amanhã sim tem risco de temporal, mas na parte da tarde, 30 milímetros, o calor vai continuar com 30 graus para quem está em Floripa. Mas é isso, gente. O carnaval vai começar com calor, calor sempre, calor sim, e a chuva. Hora para refrescar e hora para ficar muito atento. É isso. Você sabe que fevereiro é o mês mais quente do ano, né? Aqui nessa região do Sudeste, então São Paulo, no Rio. E aí não tem jeito, entrou um pouquinho de umidade, vem aquela chuva com tudo. Vamos ficar de olho. Obrigada. É isso. Beijo, até amanhã. Beijo, até amanhã. Até, gente. Delícia, Bom né? dia. Mas vamos seguir aqui falando do tempo pelo mundo, porque subiu para 5 o número de mortos durante a passagem do ciclone Gabrielle pela Nova Zelândia. O país está em alerta para a chegada de um novo temporal. Atualmente, gente, cerca de 9 mil pessoas estão desabrigadas. Apesar do ciclone ter se distanciado da costa ali do país, os serviços de meteorologia emitiram um novo alerta para mais chuvas fortes, com risco de inundações. O fenômeno atingiu mais duramente a ilha norte da Nova Zelândia. Por lá, cidades inteiras ficaram debaixo d'água. O governo pediu ajuda à Austrália nos esforços de recuperação das cidades. Gente, agora a gente vai ver imagens inéditas de um dos navios mais famosos do mundo. Sim, estou falando do Titanic. Essa é a primeira gravação feita do navio depois do naufrágio e tem imagens ainda inéditas para o público, acreditem. A filmagem foi feita por uma equipe do Instituto Oceanográfico de Woods Hole, nos Estados Unidos, em 1986. Os esforços para localizar o transatlântico de luxo começaram depois que ele afundou, em 1912, só que não tiveram sucesso. Até que todos os avanços na tecnologia possibilitaram a descoberta
em 1985. No ano seguinte, as equipes de mergulho voltaram ao local com câmeras usando um submersível. O Titanic saiu da Inglaterra, vamos lembrar, rumo a Nova York, quando se chocou com um iceberg e afundou mais de 1.500 pessoas morreram. O filme clássico está completando 25 anos, inclusive está nos cinemas. Muitos jovens não viram esse filme no cinema, estão vendo agora e agora também chegam novas imagens dessa história que vive, né, eternamente. Fica aí na memória mundial. Mas, gente, vamos mudar de assunto. Em Brasília, um homem foi preso em flagrante por importunação sexual contra uma adolescente dentro de um ônibus. E olha só isso, essa jovem estava bem do lado da mãe. O crime foi na altura de Vicente Pires, no ônibus que fazia a linha Águas Lindas, plano piloto. Uma adolescente de 15 anos estava sentada ao lado da mãe, quando um passageiro no banco de trás delas começou a passar a mão no corpo da menina. De longe, o cobrador do ônibus percebeu a movimentação e filmou. Nas imagens dá para ver o homem com o braço esticado para frente, para tocar no corpo da adolescente. Na hora, o cobrador pediu para o motorista parar o ônibus e foi falar com a mãe da adolescente, que não tinha percebido o que estava acontecendo. Ele foi até a mãe da adolescente e da própria, perguntou se elas conheciam o homem que estava sentado atrás e informou os abusos cometidos para a mãe da adolescente. A adolescente então começou a chorar, disse que ficou muito assustada com o homem tocando, disse que o homem estava tocando em seu braço e em alguns momentos chegou a manipular os seus seios. Ao perceber que o cobrador do ônibus iria chamar a polícia, o homem tentou fugir pela janela, mas foi detido por outros passageiros. A adolescente, o homem e as testemunhas foram para a delegacia e ele foi preso em flagrante pelo crime de importunação sexual. Segundo a polícia, o homem tem 50 anos e trabalha com a instalação de som veicular. Se condenado, pode pegar de 1 a 5 anos de prisão. Em nota, a Taguatur disse que os funcionários da empresa passam por treinamentos de conduta e uma das normas é exatamente a que foi seguida pelo cobrador, de evitar qualquer tipo de assédio ou discriminação dentro dos ônibus. A polícia do Rio de Janeiro pediu a prisão de um empresário acusado de atirar no vigilante do próprio prédio na Barra da Tijuca. Vizinhos contaram que o Nilson da Costa Rito Júnior é conhecido no condomínio por dar tiros para o alto. Este é o condomínio Laguna, na Barra da Tijuca, local dos tiros a esmo. De acordo com as investigações, por um motivo fútil e superficial. As câmeras de segurança mostram a movimentação na madrugada de 7 de fevereiro. Nilson da Costa Rito Júnior estava nesse carro escuro e aguardava a abertura do portão para sair do condomínio. Ficou 18 segundos ali. O vídeo trava e deixa de registrar a cena por 47 segundos. Depois, uma pessoa corre, aparentemente assustada. Quando as gravações são retomadas, dá para ver o carro de Nilson parado no alto da tela. Em seguida, um vigilante aparece e disparos são feitos na direção dele, que corre. Logo em seguida, ele revida os tiros. Segundo a Polícia Civil, 3 dias antes deste episódio, o mesmo morador parou em frente à portaria e deu 5 tiros para o alto porque vigilantes demoraram a abrir a cancela. A Polícia Militar foi acionada. Os investigadores dizem que neste vídeo é possível ouvir Nilson da Costa Rito Júnior intimidando os PMs. E o mandato, mano, não era nem para ter passado da portaria, mano. Falei comigo que é deputado estadual, maluco, aí. Os investigadores afirmam que Nilson da Costa Rito Júnior é dono de uma empresa de segurança e limpeza. Ele foi indiciado por tentativa de homicídio. A polícia já pediu a prisão dele há uma semana. O vigilante disse em depoimento que Nilson tem histórico de atirar para o alto da própria varanda e que, na ocasião do ataque, ele não aparentava estar sob efeito de álcool ou drogas. Nilson da Costa Rito Júnior tem uma longa ficha criminal. Ele possui 15 passagens pela polícia por crimes como ameaça, injúria, lesão corporal. O empresário também já foi preso 2 vezes. As 2 por ter feito disparos e por porte ilegal de arma. A defesa de Nilson da Costa Rito Júnior disse que ele jamais teve a intenção de matar ou de machucar ninguém e que tudo vai ser esclarecido.
A Polícia Civil de Minas Gerais descobriu um tribunal do crime. O esquema era responsável por matar criminosos que não cumpriam as ordens dos chefões. 16 suspeitos foram presos e, segundo as investigações, o grupo pode ter cometido 12 homicídios, além de tortura. Foram 5 meses de investigação. A Polícia Civil prendeu 16 integrantes do grupo de tráfico que atuava no bairro Retiro, em Contagem. De acordo com os policiais, os criminosos estabeleceram um tribunal do crime, mataram 12 pessoas e torturaram várias outras. O indivíduo que perdeu uma quantidade lá de drogas, os caras levaram ele para onde eles chamam de pasto e deram um tiro na mão dele para dar o recado, que ele não poderia tomar aquele tipo de atitude, aquela ação dele. Ela foi castigada. Segundo a polícia, os moradores do bairro Retiro tinham que obedecer às ordens vindas da organização criminosa. Os chefes eram 2 irmãos, um está preso e outro foragido. Em janeiro, a polícia cumpriu mais de 70 mandados de busca e apreensão e fechou o cerco contra o grupo. Os suspeitos foram indiciados por homicídio, formação de quadrilha e corrupção de menores. A procura por outros integrantes do grupo ainda continua. Segundo a polícia, 8 estão foragidos. Aqui em São Paulo, policiais militares da Rota envolvidos na morte de um assaltante na zona sul da capital voltaram ao trabalho nas ruas. A gente mostrou esse caso essa semana aqui no Em Ponto. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, os PMs passaram por exame psicológico e foram considerados aptos para o serviço militar. No último sábado, os agentes da Rota foram filmados abordando criminosos que tentavam roubar uma moto. Um deles atira contra um suspeito que já estava deitado no chão. O homem morreu. Segundo os PMs, o criminoso estava armado e tentou atirar neles. Só neste ano, esse já é o 3º confronto letal envolvendo equipes da Rota, que é o grupo de elite da Polícia Militar de São Paulo. Nos Estados Unidos, uma pessoa morreu e 3 ficaram feridas em um ataque a tiros no Texas. O tiroteio foi em um shopping de El Paso, que fica na fronteira com o México. A polícia foi chamada ao local e prendeu um suspeito. Depois, os agentes informaram que um outro suspeito também estava sob custódia. Não há detalhes sobre a segunda prisão. Todas as 4 vítimas eram do sexo masculino. 2 dos feridos estão em estado crítico. Ainda não se sabe qual foi a motivação desse crime. E ainda nos Estados Unidos, gente, olha essa história. Uma audiência para anunciar a sentença de prisão perpétua de um supremacista branco foi interrompida por uma confusão. O Peyton Gendron, de 19 anos, esse rapaz aqui, se declarou culpado por 25 acusações, incluindo assassinato e terrorismo motivado pelo ódio. Ele matou 10 negros a tiros num supermercado de Buffalo no ano passado. O Peyton chorou nos depoimentos de familiares, pediu desculpas e admitiu que matou as pessoas porque elas eram negras. Antes da sentença, uma mulher que perdeu a irmã fazia um discurso muito emocionado, olhando e apontando para o rapaz, até que o filho dela, que está aqui atrás, avança em direção ao condenado. Olha lá, ele logo é contido por policiais e o assassino é retirado do local. O homem não vai ser acusado pela ação. No final, quando proferiu a decisão, a Peyton, a juíza afirmou o seguinte para ele: não pode haver misericórdia, nem compreensão, nem segundas chances para você. Ele não terá direito à liberdade condicional. A juíza foi muito dura, disse que ele nunca mais vai ver a luz do dia. De volta ao Brasil, a gente fala agora sobre o Comitê Orientador do Fundo Amazônia, que se reuniu ontem pela primeira vez desde 2018. O encontro foi marcado pelo anúncio de investimentos em projetos considerados emergenciais para a recuperação da floresta. O Comitê do Fundo Amazônia havia se reunido pela última vez em 2018. O encontro foi no auditório do BNDES, que faz a gestão dos recursos. Entre outras autoridades, participaram o presidente do banco, Aloysio Mercadante, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. O Fundo Amazônia foi criado em 2008 e já recebeu mais de 3 bilhões de reais em investimentos da Noruega, maior cotista do fundo, da Alemanha e da Petrobras, que entra com aportes menores. Em valores corrigidos, o fundo dispõe hoje de 5 bilhões e 400 milhões de reais. Quase 2 bilhões já foram investidos em mais de 100 projetos.
Mas o fundo foi paralisado em abril de 2019, durante a gestão de Jair Bolsonaro. A ministra Marina Silva criticou a decisão do governo anterior de congelar os recursos e os projetos. Mais de 3 bilhões ficaram dormitando, parados, enquanto a Amazônia estava sendo destruída, os povos indígenas sendo completamente aviltados na sua condição humana, na sua condição cultural e social, e ainda todo o desmonte da política ambiental brasileira. Nós estávamos numa situação de inconstitucionalidade em relação à política ambiental. Na época em que o programa foi paralisado, 14 novos projetos estavam na fila, esperando por aprovação. Agora, eles devem ser avaliados com urgência. Os investimentos na proteção dos povos indígenas, no fortalecimento da fiscalização e no combate à grilagem de terras também serão prioridade. Mas, para além do que é emergencial, o presidente do BNDES disse que é preciso ampliar os investimentos em novos projetos. O grande desafio é sair do modelo predatório para o modelo de desenvolvimento sustentável na Amazônia. E, para isso, nós precisamos de projetos estruturantes que impulsionam uma nova dinâmica, uma nova indústria, uma agricultura de baixo carbono, uma recuperação de pastos degradados. E esse é o grande objetivo estratégico do governo e do fundo. Além de Noruega e Alemanha, França, Espanha e Estados Unidos já manifestaram interesse em participar do fundo. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil afirmou que o valor a ser doado será definido junto com o Congresso americano nas próximas semanas. Marina Francischini chegando aqui para conversar comigo. Marina, bom dia para você, minha amiga. Quinta-feira, vamos juntas rumo ao Carnaval. Vamos juntas, tudo azul, né? Bom dia, bom dia azul. A todos. Estamos na mesma paleta, é verdade, agora que eu me dei conta. Marina, eu sei que na cabeça de muita gente está o Carnaval, mas a gente vê que a pauta em Brasília está pipocando. O meio ambiente já é um dos assuntos mais comentados nessas primeiras semanas de governo Lula. E a gente sabe que também tem muito a ver da forma com que o Brasil espera se reinserir nas discussões internacionais, né? Não é à toa que está pipocando isso tudo. Qual que você acha que deve ser o saldo dessa primeira reunião do Comitê do Fundo Amazônia? A gente está falando de milhões, bilhões de reais. É uma repescagem que eles têm que fazer, porque ficou tanto tempo congelado por conta da política ambiental do último governo, que agora é fazer essa repescagem, ver o que é prioridade. Então, já tem esses primeiros projetos que estão ali no foco, né, como alvo da ministra Marina Silva, mas tem tantos outros projetos, né, que são bacanas, que são importantes, que devem ser tocados, mas que têm que ser reavaliados, porque ficou muito tempo sem receber esse dinheiro. Só fazendo assim uma retrospectiva, por que o Fundo Amazônia ficou parado, congelado desde 2019? Porque na gestão Bolsonaro, então o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, fez uma mudança. Eles adoravam extinguir fundos colegiados, né? Esses comitês colegiados. Então, uma das coisas que eles fizeram foi justamente acabar com o fundo, que não é um fundo, é um comitê orientador, que fazia parte, ou seja, mudando a gestão do Fundo Amazônia. Então, aí, nesse momento, Alemanha e Noruega congelaram os recursos, né, congelaram os recursos previstos para fazer esse tipo de projeto. E na época, então, só lembrando também que o ex-presidente Bolsonaro chegou a criticar, minimizar, falar, a Noruega não é aquela que mata baleia e tal. Então, quer dizer, além de tudo isso, aquele cenário de desmatamento sem freio. Então, eles acabaram congelando isso. E uma das primeiras coisas que o presidente Lula fez quando tomou posse, foi justamente retomar o Fundo Amazônia. E agora eles estão buscando esses investimentos. Ou seja, a Alemanha e a Noruega já toparam voltar, né, a participar desse Fundo Amazônia, que é muito importante, mas eles estão buscando investimentos em outros lugares. Então, a gente viu que essa viagem do presidente Lula para encontrar o Joe Biden nos Estados Unidos era também para falar do Fundo Amazônia. Eles estão buscando investimentos para o Brasil no sentido de nos ajudem a preservar o meio ambiente. Então, a sinalização inicial nos bastidores de 50 milhões de reais
para o Fundo Amazônia, que seria a quantia ali disponibilizada pelos Estados Unidos. Ontem a embaixadora americana Elizabeth Begley falou sobre isso também, né, que ela não bateu o martelo no valor, que isso ainda está sendo definido. Não é só uma decisão da Casa Branca, é uma decisão também do Congresso americano, mas que eles querem participar e ela sinalizou uma quantia significativa, sem falar em quanto. Então, assim, é um novo momento, né, dessa questão ambiental, da atenção que se dá a isso. É preciso refazer desmontes que foram feitos em relação a IBAMA, CMBio, ICMBio e vários outros órgãos de fiscalização que ficaram ali completamente sem ter como agir, né, por falta de estrutura, por falta de recursos, por falta, inclusive, de fiscais, de gente para fazer o trabalho. Então, agora o Fundo Amazônia volta e eles precisam ver o que é prioridade dentro de tantos projetos que ficaram parados por conta da política ambiental do último governo. Marina, já conversamos mais. A gente sabe que meio ambiente tem tudo a ver com o posicionamento do Brasil no mundo, também com o andamento da nossa economia. Falando nisso, como a gente falou mais cedo, a reforma tributária está em pauta no Congresso. Ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, criou um grupo de trabalho para discutir propostas que já tramitam nas duas casas do Congresso. E esse é um assunto de muito interesse do governo, que está buscando ali caminhos para estimular a economia do país. Depois do anúncio de criação desse grupo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com empresários e o tema do encontro foi justamente a reforma tributária. A gente separou aqui um trechinho do que o ministro falou para os jornalistas antes da reunião. Olha só. Muitos aqui são industriais e sabem que o Brasil está se desindustrializando por conta de um sistema tributário caótico que gera muita insegurança jurídica para eles que pagam e para nós que recebemos. O Congresso que dá a última palavra porque trata-se de uma emenda constitucional, mas se o governo empurrar, né, isso vai favorecer muito a tramitação. Lá em Brasília, a repórter Flávia Alvarenga acompanhou a reunião do ministro Haddad com os empresários e detalhou os próximos passos da proposta de reforma. Além dos industriais, o governo também terá que tentar uma aproximação com o setor de serviços, que teme uma carga maior de impostos com a reforma tributária. As discussões do grupo de trabalho criado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, vão começar depois do Carnaval. Os parlamentares devem aproveitar textos que já estão no Congresso e juntar com as propostas do governo. O coordenador do grupo é o deputado Reginaldo Lopes, do PT, e o relator na Câmara será o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP. Os dois afirmaram que a reforma é prioridade e deve avançar rapidamente. Tem um sentimento da Câmara e do Senado que é o maior legado que essa legislatura pode entregar para a economia brasileira, para o desenvolvimento do Brasil, que consolida o Brasil num projeto de nação, que dê segurança jurídica, segurança tributária, menor burocratização, acabar com a judicialização, sonegação e fazer um imposto muito mais simplificado. Acho que será um processo mais rápido, até pela discussão que já foi feita, né, ao longo desses últimos 2 anos. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse tema está muito maduro já para ser votado na casa. A proposta que tramita na Câmara prevê a unificação de 5 tributos. Eles seriam substituídos por apenas um, o Imposto sobre Valor Agregado, IVA, já adotado em economias desenvolvidas. O Senado analisa um texto que prevê a extinção de 9 tributos que seriam substituídos por apenas 2. A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, CBS, de competência federal, e o Imposto sobre Bens e Prestação de Serviços, IBS, de competência de estados e municípios. E a Renata Lopretti analisou os primeiros passos que a reforma tributária dá neste governo. Para a jornalista, a sinalização até o momento é que a proposta seja resultado das várias vozes representadas no Congresso e não apenas de um único governo. Olha, é bem possível que as condições para fazer andar uma reforma tributária sejam melhores do que foram no passado, quando ela empacou mais de uma vez num emaranhado de interesses em conflito. No governo e fora dele existem muitos atores de peso querendo destravar uma mudança estrutural no nosso sistema de impostos, que é confuso, ineficiente e injusto. Agora,
Essa comissão anunciada hoje, na verdade, esse grupo de trabalho, indica que não será uma reforma simplesmente do governo. O Congresso e, muito especialmente, o presidente da Câmara, Arthur Lira, vai ter um peso enorme em definir para onde vai caminhar essa discussão. E além da discussão sobre uma revisão dos impostos no Brasil, o ministro da Fazenda também sinalizou alterações importantes no regime fiscal do país. Eu já trouxe para você aí nas manchetes que, em especial, Haddad afirmou que vai divulgar no próximo mês, março, o novo mecanismo para o controle dos gastos públicos, já que o modelo do teto de gastos vem sendo esvaziado nos últimos anos. O ministro Fernando Haddad disse que o governo vai anunciar em março a nova âncora fiscal que vai substituir o atual teto de gastos. O ministro tinha dito que seria em abril, mas agora sinalizou que vai antecipar. O texto da emenda constitucional aprovada no ano passado, que garantiu o pagamento do Bolsa Família, determina que o novo mecanismo seja definido até agosto. No evento, o ministro Haddad disse que o governo vem estudando regras fiscais adotadas no mundo todo. O anúncio da nova regra fiscal é bem importante, porque vai ser uma demonstração de que o governo federal pretende impedir o aumento descontrolado das despesas. Depois de apresentada, a proposta tem ainda que passar pela Câmara e pelo Senado. E a Renata Lopretti comentou sobre aquilo que a gente viu acontecendo ao longo da semana. A sinalização de Haddad e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, mostrando aí uma convergência maior da agenda fiscal e da agenda monetária. O carnaval vai chegando e vai ficando claro que nesse debate sobre juros e inflação, todo mundo está tendo que se adaptar a algumas realidades. Primeiro, desculpa, o presidente do Banco Central, apesar do mandato da autonomia, teve que fazer alguns gestos de boa vontade em relação ao governo Lula. E ele fez vários, porque é o governo com o qual ele tem que lidar agora, apesar de ele ter vindo do anterior. Em contrapartida, o ministro da Fazenda promete o desenho do novo arcabouço fiscal para março. Antes era abril e, pela lei, ele teria o semestre inteiro para fazer isso. Ou seja, o governo está sabendo que ele pode até continuar a protestar contra os juros, mas que dificilmente os juros vão cair antes de aparecer uma sinalização concreta e crível de controle de gastos. Bom, Marina, a gente conversou